Em agenda secreta no Palácio da Cidade, na quarta-feira, o prefeito do meu Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ofereceu ajuda a pastores e líderes de igrejas que tenham problemas com IPTU em seus templos ou que queiram angariar fiéis que necessitem de cirurgias de catarata e varizes. Intitulado Café da Comunhão, o encontro foi combinado por WhatsApp. Os organizadores pediram aos presentes que levassem reivindicações por escrito, relações de suas igrejas e número de membros. O prefeito discursou por mais de uma hora na presença do pré-candidato a deputado federal pelo PRB, Rubens Teixeira. Primeiro, Crivella fala sobre as cirurgias de catarata. Vamos ouvir esse áudio obtido pelo Jornal o Globo. Solta aí, Andrezão. Nós estamos fazendo o mutirão da catarata. Eu contratei 15 mil cirurgias até o final do ano. Então, se os irmãos tiverem alguém na igreja com problemas de catarata, o que é a catarata? Quando a gente envelhece, o cristalino, essa bolinha que todos nós temos no meio do olho, fica opaca. É a opacificação do cristalino. E se os irmãos conhecerem alguém, por favor, fala com a Márcia ou com o Marquinhos. É só conversar com a Márcia, ela vai anotar, vai encaminhar. Daqui uma semana ou duas a gente está operando. Tá o prefeito Marcelo Crivella ali dizendo que é só falar com a Márcia, só os fiéis evangélicos, evidentemente, procurarem essa pessoa encarregada de encaminhá-los para uma eventual cirurgia de catarata, uma cirurgia nos olhos. Vamos ouvir o restinho, que tem mais um vídeo. Agora o Crivella fala sobre problemas com IPTU. Solta aí, Andrezão. Tem pastores que estão com problema de IPTU. A igreja não pode pagar IPTU, mesmo que seja salão alugado. Pode ser próprio alugado. Mas, se você não falar do Dr. Milton, seu processo vai demorar. Nós temos que aproveitar que Deus nos deu a oportunidade de estar na prefeitura para esses processos andarem, para a gente dar um fim nisso. Tá aí o Marcelo Crivella. Você já tem alguma consideração, Augusto? Olha aqui, Felipe. O Rio não merece, né? O teu Rio, o meu Rio, do Zé Maria, de todos nós, não merece um prefeito de tal forma cínico. Ele mistura religião com política com a naturalidade do delinquente vocacional. Ele não tem a menor capacidade de sentir remorso, de se sentir constrangido. Ele faz tudo o que pode para, misturando política com religião, ter ganhos eleitoreiros, né? Ele convidar os caras, vamos fazer o mutirão da catarata. Ele ainda festeja, dá uma definição mambembe do que é catarata, e inventa palavras como esse negócio da opacificação. Que é isso? Cheio uma besta para falar. E depois ele lesa, ele confessa que vai lesar a cidade que está quebrada para que os pastores e seus templos não tenham problemas com o IPTU que todos nós pagamos. Todos nós pagamos. O que é isso que ele está dizendo? Quando ele fala, não, precisamos apressar isso, é apressar a isenção. É apressar a isenção, não o pagamento. Esse vídeo, esse áudio é prova de crime. É prova de crime. Numa cidade séria, né, numa cidade de país civilizado, ele teria problemas já. Daqui a pouco ele vai estar fazendo outro, bota 4 aspas aí, sermão. Isso é conversa fiada de cafajeste. Favorecimento ao eleitorado dele, porque parece que ele está oferecendo acesso mais rápido a serviços públicos, como as cirurgias de catarata e varizes, para os fiéis da igreja. Fila. Da igreja que ele frequenta, né? Assim como resolver conflitos administrativos aí para garantir que as igrejas não paguem o IPTU. Então ele não está falando para toda a população, não está garantindo um serviço geral, está dando ali um atalho para aquele público muito particular. A imprensa tem mais que fiscalizar mesmo. E o Ministério Público Estadual anunciou nessa sexta-feira que irá investigar as circunstâncias do encontro do prefeito Marcelo Crivella com pastores e líderes de igrejas evangélicas do estado. E aí, José Maria Trindade?
Pois primeiro ele foi eleito naquela história de o menos pior, né? O segundo turno no Rio de Janeiro acabou empurrando o Marcelo Crivella, empurrou a condição política, empurrou o eleitor do Rio de Janeiro a decidir pelo menos pior. E eu não gostaria de estar na pele do eleitor do Rio de Janeiro para escolher entre os dois que chegaram ao segundo turno da eleição municipal. É sim, Augusto, uma confissão de dois crimes. O primeiro é essa história aí de furar fila. Gente, a Constituição garante que o equipamento público deve ser aplicado de forma impessoal. Isso é muito claro. Qualquer atuação contrária é um crime chamado de advocacia administrativa. Mas isso é um crime. A advocacia administrativa é o nome de um crime. Correlato ali é a corrupção, que a advocacia administrativa é defender interesses pessoais, mesmo que não seja mediante ganho financeiro. Isso é uma advocacia criminosa, uma advocacia administrativa que se chama. Por outro lado também, proteger as igrejas no sentido de pagamento de impostos, IPTUs, olha, isso também é crime. O imposto é regido por lei. Nenhum prefeito pode tirar o IPTU de ninguém ou resolver probleminhas. Nós precisamos de acabar com isso. Isso é muito natural na administração. Porque agora o Ministério Público está mais vigilante e espero que o Ministério Público faça uma ação devida contra o prefeito. E não está aqui nenhuma perseguição por ele ser ou não ser evangélico. Existem outros administradores evangélicos que ninguém nem precisa ficar sabendo que o administrador é evangélico ou não. Isso não tem nada a ver, isso não está em discussão. Só lembrando, já que o Zé Maria Trindade citou o segundo turno da eleição municipal do Rio de Janeiro, que o Marcelo Crivella enfrentou o Marcelo Freixo do PSOL, aquele que conta com 10 seguranças cedidos pelo Estado, né? Mas é a favor do desarmamento, é contra a redução da maioridade penal. Para quem tem 10 seguranças, né? É muito fácil falar sobre isso, porque o resto da população que paga imposto não tem direito a nenhuma dessas coisas, fica sofrendo nas mãos dos bandidos. E o Marcelo Freixo é do PSOL, um partido mais à esquerda, socialista, prometia aumentar a máquina pública, aumentar o tamanho do Estado. Aí aquelas propostas não estavam funcionando eleitoralmente. No finalzinho, nos últimos dias da campanha, ele resolveu mudar, desistir de acrescentar 10 secretarias ao governo. Então era de fato uma escolha muito difícil no segundo turno. No primeiro turno havia mais opções, também não eram das melhores possíveis. Muita gente fez o voto útil, né? E acabou indo para o segundo turno o Marcelo Crivella e o Marcelo Freixo. Felipe. Diga, José Maria. Só para complementar aqui, a legislação permite que as igrejas não paguem o IPTU, né? Há uma isenção, uma imunidade tributária para as igrejas. E muitas igrejas acabam usando isso como com outra empresa correlata, até empresas na área de comunicação e tal. Então, nesse caso aí, ele está dizendo que quando há cobrança, é preciso entrar na justiça e comprovar. E no caso de um aluguel de um terreno, há dúvidas porque não se trata de um imóvel da igreja, mas sim ocupado pela igreja. É interessante aí, você falou do Freixo, né, e sobre essa história de aumentar o Estado. Eu não gostaria de escolher entre os dois, né? Essa é uma opinião. E ficou muito evidente também que não. Queria reforçar aqui que não existe voto nulo. Voto nulo não existe. Quando você anula seu voto, não vai votar, você está fortalecendo outro voto. Não, um monte de gente no Rio votou de nariz tapado, não queria, votava no menos pior, sabendo que era ruim. Mas cabe ao eleitor impedir que ele próprio seja obrigado a escolher, como se diz no interior, entre o mato e a capoeira. Você tem já na montagem do quadro político, o eleitorado tem de interferir de modo a selecionar melhor. Sobraram esses dois porque eles não tinham... eles próprios anularam outras opções. O eleitor é dono do seu destino. Ele vota e escolhe. Então aprenda a escolher.
Outras opções eram Pedro Paulo, por exemplo, que aí havia denúncias de que tinha batido na mulher, era o candidato do Eduardo Paes, que também teve a sua rejeição aumentada e vai ser candidato agora ao governo do estado, conseguiu derrubar a inelegibilidade. Tinha o Índio da Costa também, mas não estava com uma votação muito forte, ele que foi um dos criadores da lei da ficha limpa e ele ergue essa bandeira para se valorizar também. Outro candidato era o Flávio Bolsonaro, que acusou bastante, eu já falei disso aqui nesse programa, o Datafolha, porque na véspera da eleição estava no primeiro turno bastante embolado o cenário e o Datafolha colocou o Flávio com 7%, se eu não me engano, e no dia, na eleição ele teve 14%. E muita gente fez voto útil no Rio de Janeiro no Pedro Paulo, que era o candidato do Eduardo Paes, justamente porque não queria nem o Crivella nem o Freixo. E o Pedro Paulo não passou e o Flávio acabou ficando, não me lembro agora se melhor e tal, mas muito parecido com o Pedro Paulo. Muita gente deixou de votar no Flávio Bolsonaro para votar no Pedro Paulo. Então era esse bolo que se formava no primeiro turno da eleição municipal do Rio. Só para completar, para deixar claro meu raciocínio, eu me refiro até ao período anterior. Quer dizer, claro, o primeiro turno também já comporta esse tipo de depuração, de triagem, claro, de escolha. Mas antes disso até, quer dizer, quando começa a surgir nomes, o povo tem de estimular a entrada em cena de candidatos que o representem, sabe? Mais participação política do povo leva a isso. Não dá para ficar esperando que os partidos apresentem pais da pátria que sejam considerados modelares aí pelos povos mais civilizados do mundo. Agora eu queria fazer uma última consideração sobre esse assunto, que o jornal O Globo, ele fiscaliza intensamente o Marcelo Crivella. Marcelo Crivella, que tem lá essa origem evangélica, a imprensa de modo geral fica mais em cima de políticos que têm ligação com a religião, mas está certa nesse caso, tem de fiscalizar o prefeito, está certa. E obviamente a imprensa pode amadurecer, assim como o jogador, assim como o Neymar pode amadurecer dos 2 primeiros jogos para os outros jogos, a imprensa também pode evoluir e fiscalizar o Marcelo Crivella é algo de bom. Eu não sei necessariamente se é uma evolução, só queria destacar, sem nenhuma crítica institucional ao Jornal Globo, que eu não faço essas coisas, é coisa mais de comunista, abaixo o Rede Globo, não tem nada disso. Mas eu gostaria muito que o Jornal Globo, porque eu sou colunista do Rio de Janeiro e eu acompanhei muito o governo Sérgio Cabral, que o Jornal Globo tivesse fiscalizado mais o governo Sérgio Cabral, que foi um ladrão que se escondeu nas UPPs praticamente, que foi aquele programa farsesco de pacificação do estado do Rio de Janeiro, apoiado pela imprensa. O secretário de Segurança Pública do governo do Sérgio Cabral, José Mariano Beltrame, ganhou o prêmio Faz Diferença do Jornal Globo em 2010. Que nem Obama ganhou o prêmio Nobel antes de fazer qualquer coisa, só porque tinha militância internacional ali, querendo valorizar o que ele estava fazendo, não trouxe paz nenhuma lá para as regiões que eles diziam que ia trazer paz. A mesma coisa o José Mariano Beltrame, só porque teve a iniciativa de erguer as unidades de polícia pacificadora. Quer dizer, você botar uma cabinezinha com policial em cima do morro, né? Ganhou o prêmio Faz Diferença, só que eram policiais formados a toque de caixa, era aquilo que o pessoal chamava de UPP de lata, então era uma cabine sem grande infraestrutura que ficava sendo alvo dos traficantes armados com fuzis e o governo Sérgio Cabral, o governo do MDB, depois sucedido pelo Luiz Fernando Pezão, valorizou muito publicitariamente essa pacificação, que é simplesmente um slogan, né? Ela não traz a pacificação na prática, é um nome, Unidade de Polícia Pacificadora, e eles falavam do programa de pacificação. Não pacificou coisa nenhuma, mas eles usavam na publicidade, na campanha política, olha, nós estamos levando a pacificação a dezenas de favelas, aí mostrava todas as favelas que já estavam lá com uma cabinezinha, com policiais despreparados e sem infraestrutura para defender a população. O que aconteceu é que inicialmente os bandidos fizeram um movimento de sair para as cidades vizinhas, porque eles não sabiam exatamente o que ia acontecer. Depois muitos voltaram, porque percebeu que a vida boa continuava, as UPPs ficavam só na beirinha lá do morro, não subiam lá para o buraco quente mesmo, e havia depois até uma convivência pacífica entre policiais e traficantes, com tudo aquilo que a gente sabe que rola e que já até virou filme no Brasil. Então, só para lembrar que a imprensa deveria ter fiscalizado também o Sérgio Cabral, e eu fui um crítico desde o começo desse programa farsesco de pacificação, que serviu para
encobrir todo o esquema de corrupção. Daí a importância disso que eu estou falando agora. Porque as UPPs foram uma bandeira assim tão incensada pela imprensa que serviu para encobrir todo o esquema de corrupção montado pelo governo Sérgio Cabral, do qual a gente tem falado aqui bastante e que afeta várias áreas, inclusive a Secretaria de Saúde, como houve aí uma operação essa semana para desmontar aquele esquema de fornecimento de material médico hospitalar. Então isso serviu para encobrir todos os esquemas e a imprensa não estava atenta. Daí a importância do trabalho da imprensa de vigilância dos governos. Essas UPPs foram apresentadas como modelo a ser seguido pelo Brasil. Tremenda farsa. Por Dilma Rousseff, que era aliada do Sérgio Cabral. Quer dizer, depois que se viu, que se descobriu a extensão da roubalheira do Sérgio Cabral, é difícil entender como um repórter não conseguiu ver a olho nu, né? Porque ele só faltava roubar ali no meio da calçada, né? O resto eles fizeram. E um esquema de segurança, uma política de segurança liderada, acima até desse José Mariano Beltrame, por um ladrão que está condenado a mais de 100 anos de cadeia, só poderia dar no que deu. Agora, ninguém faz autocrítica, né? Pois é. O Globo vai lá atrás, se desculpa pelo que fez em 64 e tal. Mais recentemente, há pecados aí também a espiar, se é que julga pecado, bem presente. O Sérgio Cabral tá logo ali, né? Cadeia mais próxima. Exatamente. E quando a gente fala de veículos assim, não é evidentemente uma crítica a todos os funcionários, a todos os repórteres, a todos os colunistas, mas é aqueles que foram responsáveis por essas atitudes. E eu acho que cabe muitas vezes um editorial para reconhecer aquilo que está sendo feito.